E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos resolvendo aí a prova da SESMAC do curso de Medicina 2021.2, tá? Salvo engano, essa prova foi aplicada em julho de 2021, ok? Então, pessoal, aqui no canal a gente tem outros vídeos também, inclusive da SESMAC. Eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Para que vocês possam conferir. E se você é novo no canal, se você nunca veio por aqui, eu peço que você se inscreva, que a gente sempre vai estar postando vídeos nesse estilo, tá? Deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com o pessoal e ativa as notificações para que você fique por dentro de tudo. Se você tem algum vestibular que você não está vendo aqui no canal e você quer a resolução dele de matemática, basta postar nos comentários, ok? Então vamos lá, vamos começar. A primeira questão, que é a 41 da prova, eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor, tá? Pronto. A primeira questão, que é a 41 da prova, diz o seguinte: ó, admita que cada mililitro de sangue humano contém 5 vezes 10 a sexta glóbulos vermelhos. Se o indivíduo adulto tem 6 litros de sangue, quantos são os seus glóbulos vermelhos? Bem, aqui vale salientar a primeira coisa que chama mais a atenção, a unidade de medida, né, pessoal? Inicialmente fala de mililitro. A gente sabe que mililitro é a mesma coisa de ml. E depois a questão nos fala sobre litro. E aí a gente sabe aquela conversão clássica, né, de que 1 litro possui 1000 ml. Então, se essa pessoa tem 6 litros de sangue, então ela possui 6.000 ml, concorda? Então, aqui é só uma regra de 3, pessoal. Ó, se 1 ml, se 1 ml de sangue, eu possuo 5 vezes 10, deixa eu só ajeitar aqui, 5 vezes 10 a sexta glóbulos, então em 6.000 mililitros, porque são 6 litros de sangue, eu vou possuir X, ok? Fazendo meio pelos extremos aqui, a gente vai ter X vezes 1, X. E aqui nota que esse 6.000 é 6 vezes 10 ao cubo. Então aqui o que eu vou multiplicar de fato, pessoal, é 6 vezes 5. Então vamos lá. 6 vezes 5 vai ficar 30. Aí do 6.000 eu tinha aqueles 3 zeros que são 10 ao cubo. E eu já tinha o 10 à sexta, que era do 5 vezes 10 à sexta. Então aqui o que é que a gente encontra? 30. Aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base, né? Que é base 10. A gente repete a base e somos expoentes. 3 mais 6, 9. A gente olha para essas alternativas, na letra C tem um 10 à nona, mas é 3 e não 30. Na verdade, todas as alternativas estão escritas na forma de 3 vezes uma potência de 10. Então aqui esse 30 a gente vai ter que transformar em 3. E aí o que foi que aconteceu? Eu voltei uma casa decimal nesse número, então eu tenho que aumentar uma casa decimal no expoente para compensar. Então o que é 30 vezes 10 na nona agora é 3, só que aí vai ficar 10 a décima. Então 3 vezes 10 a décima é a quantidade que a gente vai ter aqui de glóbulos vermelhos nessa pessoa, tá? Então a alternativa correta aí é a letra D, ok? Pessoal, qualquer dúvida que for ficando aí durante o vídeo, só é postar nos comentários, tranquilo? Então vamos para a próxima. A questão 42 diz o seguinte: o fenobarbital é um barbitúrico utilizado como medicamento anticonvulsionante e sedativo. Um médico prescreveu fenobarbital para uma criança. A criança deve tomar 190 mg da droga por dia para cada metro quadrado de sua superfície corporal externa, divididos em doses iguais a cada 8 horas. Ó, então são doses iguais a cada 8 horas. O que é que significa isso, pessoal? Se um dia tem 24 horas, se eu divido 24 por 8 dá 3. Então essas 190 miligramas vão ser divididas em 3 dosagens, ok? Não vai ser 190 miligramas de uma vez só. Isso para cada metro quadrado. Aí diz assim: se a criança tem a superfície corporal externa de 0,30 metros quadrados, quantos miligramas de fenobarbital deve ter cada dose? Então vamos lá, pessoal, vamos com calma aqui. Esses 190 miligramas é para 1 metro quadrado. A criança não tem 1 metro quadrado para começar. Então já vamos levar isso em conta. Então quanto é que ela vai tomar no total? Não será 190, tá? Então vamos primeiro descobrir isso.
A gente sabe o seguinte, que em 1 metro quadrado de superfície corporal, eu estou tomando 190 miligramas desse remédio. Como a criança tem 0,3, então 0,3 metros quadrados, eu vou estar tomando X, ok? X vezes 1 é X, e aqui eu vou ter 19 vezes 0, 190 vezes 0,3, tá? Eu vou fazer 19 vezes 3. 9 vezes 3, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2 que foi 5, tá? Aí veio, eu teria que colocar um zero, porque era 190, mas eu teria que voltar uma casa, porque era 0,3. Então, um anula o outro, né? No final vai ficar 57 mesmo. Então, aqui eu tenho 57 miligramas. Nota que tem a letra D com 57. No entanto, o 190 que a gente achou, que tinha no enunciado, não era uma dose. 190 era o dia todo. Eu iria tomar 190 miligramas. Mas isso está dividido em 3 doses, lembra? Que a cada 8 horas. Então, esses 57 miligramas que eu tenho aqui, é o que essa criança vai tomar ao longo do dia. Como vão ser 3 doses, então eu tenho que pegar, deixa eu anotar aqui, como vão ser 3 doses, então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Pegar esses 57 e dividir por 3. Quantas vezes 3 cabe em 5? 1. Aí vai sobrar 2. Baixa o 7. Quantas vezes 3 cabe em 27? 9. 9 vezes 3, 27. E aí não sobra nada. Ok? Então, o que essa criança de fato vai tomar em cada dose são 19 miligramas. Aí no final do dia vai ter somado 57 miligramas. Mas a pergunta não é para o dia, é para a dose. Ok? Então a resposta correta aqui é a letra B, 19 miligramas. Então vamos para a próxima questão. A questão 43 diz o seguinte: a tabela abaixo mostra os resultados de um teste de visão ocular realizado na população de uma pequena vila. A linha inferior da tabela mostra o percentual de cada grupo, segundo idade e gênero, que foi capaz de ler a última linha do teste de visão. Então, aqui a gente tem a quantidade total, né, de meninas, meninos, mulheres e homens, e quantos por cento dessas pessoas conseguiram passar nesse teste de visão, que é ler a última linha, tá? Aí diz assim, qual é a pergunta, né? Qual é o percentual de todos os testados? Quem são todos os testados? Todos esses estão na tabela aqui, os 150 meninas, as 150 meninas mais os 150 meninos, assim vai. Qual é o percentual de todos os testados que poderiam ler a última linha do teste de visão? Nota que, por exemplo, dos 150 meninos, nem todos conseguiram ler, apenas 36% conseguiram, né? Então, quando eu for juntando quantos conseguiram ler de cada grupo, no total, eu vou ter uma porcentagem de sucesso de quantos por cento, tá? Então, primeiro, a gente vai descobrir aqui quantas pessoas conseguiram ler em cada grupo desse, tá? Por exemplo, na primeira são 24%. 24% de 150. Então, vamos fazer essa conta. Quanto é 24% de 150? Vou cortar 0 com 0. E aí vou fazer 24 vezes 15. E depois dividir por 10. Ou, como 10 é 5 vezes 2, eu posso simplificar aqui 24 por 2. Vai ficar 12. E aí o 10 já não é mais 10, agora é 5. E eu posso cortar o 15 por 5, vai ficar 3. Então aqui eu vou ter 12 vezes 3, 36. Então no primeiro grupo, 36 pessoas conseguiram ler. No segundo grupo são 36%. Então vamos lá. Quem é 36% de 150? Aqui, ó, vou cortar o 0 com o 0. E aí, mesma coisa, vou fazer parecido com o anterior. 36 por 10. Eu vou simplificar por 2. A metade de 36 é 18. Só que o 10 ainda sobra 5. Concorda? Porque não é 5 vezes 2. E aí, quando eu cortar 15 por 5, vai ficar 3. E aí, eu vou fazer simplesmente 18 vezes 3, tá? Dá 30, 8 vezes 3, 24. Então, aqui vai ficar 54 pessoas. Depois, 12% de 600. Então, 12% de 600.
corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo e simplesmente vai fazer 6 vezes 12. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 2 são 12, então aqui vai dar 72 pessoas. E por fim, a gente tem 18% de 450. Corta 0 com 0. E aí vou usar o raciocínio que a gente já tinha usado antes. 18, a metade é 9. Eu dividi por 10, né? O 2 que tem no 10, que é 2 vezes 5. E aí sobrou 5. Aí agora eu vou dividir 45 dividido por 5, que dá 9. E aí 9 vezes 9, 81 pessoas. Então, qual é o total de pessoas que conseguiram ler? Então, vamos ver aqui embaixo. Qual é o total de pessoas que conseguiram ler? Vou somar tudo isso, né? Então, vamos tentar somar de cabeça aqui. 70 com 30 daqui já são 100. 100 com 80 são 180. 180 com 50 vão ser 230. Aí 6 com 4 são 10, então fica 240. 242 mais 1, 243. Então, aqui conseguiram ler aqui, eu tenho 243 pessoas. Só que elas são uma parte do todo. Quem é o total de pessoas? Quem é o total de pessoas? Aí vai ser a soma de tudo, né? 150 mais 150 são 300. 300 mais 600 são 900. 900 mais 450 são 1.350 pessoas. 1.350 pessoas participaram desse teste e 243 delas conseguiram ler a última linha. Então agora a gente vai calcular a porcentagem, né? Como é que a gente calcula uma porcentagem rápida? Você vai fazer a parte pelo todo. Tá? Nesse caso aqui eu vou fazer 243 dividido por 1.350. Essa é a conta. Só que isso vai dar decimal, então essa porcentagem aqui vai estar representada na maneira decimal. Como nas alternativas está na maneira percentual, então significa que a gente vai ter que multiplicar isso daqui depois por 100. Como eu estou multiplicando por 100, eu já posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. E simplesmente aqui eu vou ter 243 vezes 10, vai ficar 2.430. E isso eu vou precisar dividir por 135. O resultado dessa divisão já vai ser a representação percentual dessa porcentagem. Então vamos fazer 2.430 dividido por 135. Quantas vezes 135 cabe em 243, né? Para ficar mais fácil. Bem, uma dá 135, duas dá o dobro, que vai ser 270. Duas passa. Então tem que ser uma. 1 vezes 135 dá 135. Aí 5 para 13. Falta o quê? 8, 9, 8, né? Falta 8. 4 para 4, não falta nada. E 1 para 2, falta 1. Então aqui ficou 108. Aí a gente baixa o zero. Bem, quanto vai ser agora? Pessoal, pelas alternativas, né? Como está começando com 1, eu vou chutar o 8 da letra A. Então eu vou chutar o 8 para ver aqui. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4 que foi 28, vai 4, vai 2, desculpa. 8 vezes 1, 8. Com 2 que foi 10. Então aqui, ó, 10 exato. Porque esse resultado já tinha que ser o resultado da nossa conta, né? Então se começou com 1, aí eu ia chutar o 8. Por que eu já não coloquei 18 de cara? Porque podia ser que eu fizesse isso daqui e desse, sei lá, um 19,9, concorda? Então o fato de eu saber que começava com 1, não iria indicar necessariamente que seria 18. Mas se fosse um 19,9, eu teria que marcar 20. Aí, né? Mas eu fiquei na dúvida agora de ter o 8 para ver. Se não fosse o 8, é porque ia ser mais que 18, então ia ser 19, alguma coisa. Então seria o 20, tá? Então a resposta correta é a letra A. Tranquilo, pessoal? Então vamos passar para a próxima questão. Você já sabe, qualquer dúvida que tiver aí, basta postar nos comentários, beleza? Deixa eu subir aqui. Agora a questão 44. A questão 44 diz assim: um consultor médico elabora um teste para diagnosticar a presença ou ausência de uma determinada doença em crianças.
Depois de muitos anos, o teste se mostra 95% preciso. Em outras palavras, em 5% dos testes feitos em crianças que realmente têm a doença, o teste erroneamente indica que elas não têm. Esses 5% dos testes são conhecidos como falsos negativos. Ou seja, eu tenho a doença, faço o teste para mostrar que eu tenho e o teste diz que eu não tenho. Tá? Isso acontece em 5% dos casos. Da mesma forma, em 5% dos testes feitos em crianças que realmente não têm a doença, o teste indica incorretamente que eles têm. Esses 5% dos testes são conhecidos como falsos positivos. Então eu vou lá, não estou doente, faço o teste e ele diz que eu estou. Tá? Então isso daí acontece em 5% dos casos. O hospital que atende uma pequena cidade testa 1.000 crianças para a presença dessa doença. A tabela abaixo fornece os resultados, como esperados, em termos do nível de precisão de 95% do teste. Então aqui, ó, a doença realmente está presente. Então qual é o número de resultados negativos para o teste? 4 negativos, tá? Ela está presente, se fosse um teste com 100% de eficácia, tinha que estar presente em todo mundo, concorda? Então não podia ter esses 4 daqui, mas como tem aqueles 5%, então 4 aqui deu que não tem, quando eles na verdade têm. Já onde a doença realmente está ausente, ou seja, você não está doente, deu positivo em 46 dessas pessoas, tá? Que não era para acontecer se o teste fosse 100% de eficácia. Então vamos lá. Qual é a pergunta? Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Se uma criança tem um resultado positivo, qual é a probabilidade percentual de que ela realmente tenha a doença? Indique o valor inteiro mais próximo do valor percentual obtido. Então é provável que não dê exato, né? Pessoal, aqui não é simplesmente qual é a probabilidade da criança ter a doença. Se fosse isso, dava para fazer também, mas a conta não é essa. A pergunta é, qual é a probabilidade da criança ter a doença? Só que aqui eu tenho uma informação privilegiada, sabendo, geralmente essa barrinha significa sabendo, que o teste deu positivo. Por que eu considero isso uma informação privilegiada? Porque, vê, a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos que são possíveis. Os favoráveis são aqueles que eu quero, e os possíveis é tudo que pode acontecer. Se eu não tivesse essa informação, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, tá? Se eu não tivesse essa informação privilegiada, que eu sei que é positivo, poderia ser qualquer uma das 1.000 crianças. Só que como eu já sei que se trata de uma criança que testou positivo, então eu vou lá na tabela e olho quantas testaram positivo. Então teve aquelas 46 que foram falso positivo e teve as 76 que foram verdadeiro positivo. Ou seja, no total tiveram 122. Então aqui eu já sei que o número de casos possíveis vão ser 122 casos. Tá? Por que 122? Porque eu já sei que a pessoa que eu estou procurando testou positivo. Agora, dessas 122 que testaram positivos, quais são as que me interessam de fato? Aquelas que realmente têm a doença. Quais são as que realmente têm a doença? Aquelas que a doença realmente está presente. Então, são aquelas 76 ali da tabela. Tá? Então, esses são os casos favoráveis, 76. Pronto, quando eu dividir isso daqui, eu já tenho a minha probabilidade percentual. Só que ela vai estar escrita de forma decimal, né? E quando eu dividir 76 por 122, vai dar 0, alguma coisa. Então eu preciso multiplicar isso antes por 100, para poder deixar na representação de fato percentual agora, tá? Então aqui eu vou ter 76 vezes 100 dividido por 122. Antes de fazer essa conta de fato, eu vou simplificar um pouco aqui. Ó. Então 76 eu vou dividir por 2, pegar a metade, e o 122 também, tá? A metade de 76 vai dar 38, né? 30 e 30, 60, 8 e 8, 16. E a metade de 122 vai dar 61. Pronto. Isso vezes 100. Quando eu multiplicar esse 38 por 100, isso vai colocar mais 2 zeros. Então aqui eu vou ter 3.800 dividido por 61, tá? Então vamos fazer essa conta aqui. 3.800 dividido por 61. A gente já sabe que é provável que não dê exato, mas vai dar aproximadamente uma daquelas alternativas. Quantas vezes 61 cabe em 380? Bem, como tem que ser uma daquelas alternativas, ou vai ser 5 ou vai ser 6, tá? Como o 6 tem mais lá, eu vou testar o 6, só para ver.
Vamos ver se o 6 dá. Se não der, vai ser 5. Então, 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. Ó. Então, realmente é 6. Tá? Então, 366 para 380, faltam 14. Aí eu baixo o 0. Quantas vezes 61 cabe em 140? Aí vão ser 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Então, aqui vai ficar 122. Aí aqui deu 62. Já pode marcar o 62? Bem, nesse caso pode. A gente já sabe que vai ter que ser a letra E. Por que a gente já sabe? Porque aqui vai provavelmente ter uma vírgula, então vai dar 62, alguma coisa. Agora, o que é que a gente teria que prestar atenção? Se tivesse dado, por exemplo, um 61 inicialmente aqui, aí a gente não poderia já marcar a letra D. Por quê? Porque poderia dar 61,8, 61,9, isso estaria mais próximo de 62. Mas como já deu 62, então aqui quando eu fizer essa diferença, ó, de 122 para 140, falta mais 18. Aí quando eu baixar o zero, eu vou ter uma vírgula, então vai ser 62, alguma coisa. Então o mais próximo vai ser realmente 62, que é a letra E, tá claro? Então a gente não precisa concluir essa conta para achar exatamente o valor. Então é isso daí. Pessoal, se até aqui o vídeo estiver te ajudando, tá? Então eu peço que você deixe o like aí, se ainda não deixou. Que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com o pessoal para que o canal possa crescer, ok? Então a gente vai estar sempre postando essas resoluções aí. Inclusive, se você não viu o início do vídeo, posta algum vestibular que você quer a resolução dele aí nos comentários, beleza? Então vamos continuar. Vamos lá, questão 45 diz o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Uma medicação injetável é naturalmente eliminada pelo organismo ao longo do tempo. É conhecido que o organismo elimina metade da substância a cada período de 4 horas. Então, deixa eu anotar isso. O organismo, deixa eu achar, elimina metade a cada 4 horas. Se um paciente toma 20 ml dessa medicação às 6 horas da manhã, então, às 10 horas da manhã, restam apenas 10 ml. Faz todo sentido, né? Porque às 10 horas da manhã, passaram 4 horas. E aí 4 horas elimina a metade, então só vai sobrar 10 ml, tá? Aí a pergunta é, quanto da medicação estará presente no organismo do paciente às 8 horas da mesma manhã? Indique o valor inteiro mais próximo do valor obtido em ml. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que às 8 horas da manhã só vão ter passado 2 horas, né? Seria a metade desse valor. Então a quantidade que a gente vai ter de substância no organismo tem que ser menos que 20 ml, que é a quantidade que eu tomei inicialmente, e mais que 10 ml, porque 10 ml já vai ter passado as 4 horas, tá? Então por isso que as alternativas, todas elas, estão justamente entre 20 e 10. Agora, como é que a gente vai achar isso? Esse tipo de sequência, onde você está sempre dividindo por alguma coisa para chegar no próximo passo, ou multiplicando por alguma coisa para chegar no próximo passo, a gente chama de PG. Então aqui a gente tem uma PG, ó, onde começa com 20, aí o próximo termo é 10, o próximo termo será 5, o próximo termo será 2,5, que é 5 por 2, e assim sucessivamente. Essas vão ser as quantidades, só que lembra que a cada passo desse aqui, de um elemento para o próximo, passaram 4 horas, tá? Então aqui, ó, esse número que a gente, a cada passo, está utilizando para multiplicar, é o que a gente chama de razão da PG. Aqui eu estou multiplicando por 1 sobre 2, que é a mesma coisa de dividir por 2. Estou multiplicando por 1 sobre 2. Perceba que essa multiplicação é sempre constante. Isso daqui é o que a gente chama de razão da PG. E se a gente sabe a razão e o primeiro termo, a gente consegue descobrir uma fórmula para achar qualquer termo. Essa fórmula é o que a gente chama de termo geral. Como é o termo geral de uma PG? BN, B significa termo, tá? Então, BN é igual a B1, por exemplo, B1 significa o primeiro termo, que multiplica a razão elevada a N menos 1. Essa é a fórmula. Então, aqui a gente vai ter, ó, eu vou fazer assim, uma certa quantidade em função do tempo. Eu vou chamar o P de quantidade. Vai ser o primeiro termo, que a gente sabe que é 20, vezes a razão, que a gente sabe que é 1 sobre 2, elevado ao tempo menos 1. Eu estou substituindo N por tempo, tá? Para ficar mais parecido com o contexto da nossa questão.
Vamos fazer um teste aqui, só para a gente entender. Se o tempo for zero, o que é que isso vai me dar aqui no tempo zero? Se eu substituir o tempo zero na fórmula, aí eu vou ter 0 menos 1, eu vou ficar com menos 1. Então, eu vou ter 1 meio elevado a menos 1, que vai ser a mesma coisa de 2. E aí, 20 vezes 2 vai dar 40. Perceba que no tempo zero está fora do que está na minha sequência. Então, o tempo zero aqui ele não funciona para a gente. Então, o que vai funcionar para a gente aqui é o tempo 1. Porque, vê, quem é o tempo 1? O tempo zero não funciona do jeito que a fórmula está escrita, tá, pessoal? Se você escrever a fórmula de outro jeito, porque tem outras maneiras, o tempo zero existe. O que é o tempo 1? Se você substituir agora o tempo por 1, vai ficar 1 menos 1, 0. 1 meio elevado a 0 vai ser o número 1, né? Porque quando a gente eleva o número a 0 dá 1. E aí 20 vezes 1 é 20. Então aqui, quando o tempo for 1, eu descubro que a quantidade que eu tenho ali é uma quantidade de 20. E esse daqui é justamente o primeiro termo da nossa sequência. Então no tempo 1, a gente está achando o primeiro termo. No tempo 2, a gente vai achar o segundo termo e assim sucessivamente. Só que nota que nessa sequência, o número que eu quero é o número que está entre o primeiro termo e o segundo. Porque eu sei que a sequência começa com 20, depois o próximo termo é o 10. Só que eu sei que desse 20 para esse 10, se passaram 4 horas. Porque não é a cada 4 horas que reduz a metade. Só que essa questão está me perguntando daqui a 2 horas. Então eu quero um número que está entre 20 e 10. Eu tenho aqui essa situação. Eu tenho o 20. Vai existir um número aqui entre o 20 e o 10 para poder chegar no 10. Ok? Esse número está exatamente na metade, entre aspas, né? Na metade do caminho entre o 20 e o 10. Aqui tem mais de uma maneira de fazer. Eu acho que a mais conhecida aqui seria realmente usar o termo geral. Então pensa comigo, esse 20 a gente já sabe que é no tempo 1. E esse 10 a gente já sabe que é no tempo 2. Então quem seria esse termo central aqui? Seria o tempo 1,5, concorda? Que é o que está entre 1 e 2. Então eu pegaria a minha fórmula, a quantidade em função do tempo, aí seria 20 vezes 1,5 elevado a 1,5 menos 1. Então aqui eu teria 20 vezes 1,5 menos 1 vai dar 0,5, que é 1 sobre 2. Ok? Quando a gente tem um número elevado a um expoente fracionário, a gente pode transformar isso daqui em raiz, né, pessoal? Como é 1 sobre 2, vai ficar raiz quadrada. Então, isso daqui vai ser a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Se você não conhece essa propriedade do expoente fracionário, posta aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso, ok? Então, deixa eu só puxar um pouquinho mais para o lado aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Vou puxar para cá. Então, aqui a gente vai ter 20. A raiz de 1 é o próprio 1 mesmo. E a raiz de 2 não tem. Como aqui eu tenho a raiz do lado de baixo, eu vou racionalizar, que é multiplicar por ela em cima e embaixo. E aí eu faço a raiz desaparecer de baixo. Ela vai ficar só em cima, tá? E aí a conta fica mais fácil de fazer. 20 vezes 1 vezes raiz de 2 vai ser 20 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que a gente sabe que é 2. Então aqui corta 20 por 2, vai dar 10 vezes raiz de 2. Aí agora é importante a gente lembrar quanto vale a raiz de 2. Pessoal, tem duas raízes que eu sempre falo que é importante a gente saber a aproximação. É a raiz de 2, saber que é aproximadamente 1,4, e a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Nesse caso é raiz de 2. Então qual vai ser a quantidade? Vai ser 10 vezes 1,4. Na verdade é 1,41, mas como é uma aproximação, então essa quantidade aqui vai ser aproximadamente de 14 ml. Vai ser a quantidade que eu vou ter ali nesse período, tá? É interessante notar que o resultado do 14 ele não é a média de 20 com 10, né? Porque muita gente poderia querer fazer 20 mais 10, 30 e dividir por 2, 15. Isso seria verdade se eu tivesse diminuindo a quantidade por meio de uma PA. Ou seja, que eu não estivesse dividindo a cada passo, mas sim subtraindo a cada passo. Que eu teria um decrescimento constante. Aí, o termo central seria realmente a média comum.
Tá? Esse termo central também ele pode ser encontrado por meio da média, que a gente chama de geométrica. Tá? Só que como é uma coisa um pouco menos conhecida, aí eu decidi fazer usando a fórmula mesmo. Ok? Então, tenta fazer pela média geométrica, se você conhece, e ver se você consegue. Tranquilo? Então, aqui a nossa resposta deu 14, que vai ser a letra C. Ok? Vamos passar para a próxima questão. 46 agora, né? A questão 46 diz o seguinte: dois analistas clínicos precisam executar certo grupo de exames. O primeiro deles, trabalhando sozinho, deixa eu anotar isso. O primeiro, trabalhando sozinho, executa os exames em 10 horas, enquanto que o segundo precisa de 12 horas para executar o mesmo grupo de exames. Quando eles trabalham juntos, deixa eu pegar aqui, quando eles trabalham juntos, a produtividade conjunta diminui em 4 exames por hora. Se o grupo de exames é executado pelos dois em 6 horas, quantos são os exames aqui? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu dar um zoom. Eu não sei se eu consigo responder tudo nesse espaço aqui, tá? Bem, se for o caso, se isso acontecer de eu não conseguir, aí a gente vai para... Eu puxo para o lado aqui, tento fazer, tá? Bem, primeira coisa aqui de cara. Qual vai ser a diferença na quantidade de exames quando os dois trabalharem juntos? Está dizendo que a produtividade diminui 4 exames por hora. E está dizendo que esses caras gastaram 6 horas. Se são 4 por hora e eu gastei 6 horas, então a produtividade caiu em 6 vezes 4, 24 exames. Beleza? Isso aí já é de cara, a gente já sabe esta observação. Agora vamos lá, o primeiro trabalhando sozinho faz em 10 horas e o segundo em 12. Isso lembra aquelas questões onde você tem um tanque, por exemplo, e tem uma torneira que enche o tanque em 10 horas e a outra enche em 12 e pergunta em quanto tempo as duas juntas vão conseguir encher. Só que aqui o que é que eu quero chamar a atenção, pessoal? Geralmente esse tipo de questão você tenta fazer as contas para 1 hora, você reduz para unidade. Em 1 hora, quanto do serviço o primeiro consegue fazer sozinho, quanto do serviço o segundo consegue fazer sozinho e quanto do serviço os dois juntos conseguem fazer sozinho, tá? Então, em 1 hora, o primeiro vai fazer que fração do serviço? Se ele faz o serviço inteiro em 10 horas, então vamos pensar aqui em 1 hora. Em 1 hora, o primeiro vai conseguir fazer 1/10 do serviço, 1 sobre 10. Aí eu já vou somar com o segundo. O segundo vai conseguir quanto em 1 hora, sozinho? 1 sobre 12 do serviço, já que ele faz em 12 horas. Vamos achar logo uma expressão para isso daqui. Sim, que serviço é esse? Tá? Esse serviço é você fazer os exames. Então, vamos dizer que o total de exames aqui, vamos supor que o total de exames que eu preciso fazer seja o número T, T de total. Então, o primeiro faz 1/10 de T, né? E o segundo faz 1/12 de T. Então, aqui a gente vai ter 10 e 12. Quem é o MMC aqui, pessoal? É 60. Então, 60 é o MMC. E aqui a gente vai ter a seguinte fração. 60, quando eu dividir por 10, dá 6. 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar 6T. Mais 60, quando eu dividir por 12, dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 5T. Então, aqui se eu levar em conta os dois juntos, por meio das produtividades individuais, quanto é que eles vão conseguir fazer em 1 hora? 5 mais 6 vai dar 11. Então, eles vão conseguir aqui ó, fazer 11T sobre 60. Então, essa é a quantidade de exames que os dois juntos conseguem fazer, tá? Se eu levar em conta as produtividades individuais. Só que eu já sei também que quando os dois estão trabalhando juntos, a questão me falou, eles conseguem fazer tudo em 6 horas. Beleza? Só que aqui a quantidade de exames que eles conseguem fazer é uma quantidade de exames, 24 exames maior. Então, vê só. Os dois juntos vão fazer o total de trabalhos em 1/6 do tempo, né? Em 1 hora eles vão fazer 1/6 do trabalho. Tá? Aqui a gente vai ter 1/6. Só que aqui a gente tem que se perguntar agora o seguinte.
qual é o número de exames que eles conseguem fazer. Eles vão conseguir fazer o mesmo total de exames mais 24. Tá? Porque a produtividade deles em 6 horas dão 24 exames, já que são 4 por hora, os dois juntos conseguem fazer. Beleza? Então aqui o que é que eu posso dizer, pessoal? Essa expressão que eu achei de amarelo aqui, ó, ela tem que ser igual a essa expressão que eu achei de amarelo, porque as duas representam que ambos conseguem fazer juntos. Então aqui eu posso dizer que esse 11t sobre 60 precisa ser igual a esse 1/6 de t mais 24. E aqui como é que eu resolvo uma situação dessa? Eu posso fazer meio pelos extremos, tá? Mas geralmente eu prefiro fazer uma coisa mais rápida, que é olhar para os denominadores. E aqui eu estou vendo que 66, 60 é múltiplo de 6, né? Então aqui basta que eu multiplique esse lado da equação por 60. Então eu vou multiplicar 60 vezes todo o lado esquerdo e 60 vezes todo o lado direito. Por quê? Porque o 60 de cima vai cortar com o de baixo. Então aqui eu só vou ficar com, vou puxar para cá, vai ficar meio apertado, só vou ficar com 11t igual. E agora esse 60 do lado direito vai cortar com 6, 60 por 6 vai ficar 10. E aí esse 10 precisa multiplicar o parênteses. 10 vezes t vai ficar 10t e 10 vezes 24 vai ficar 240. E aí eu pego 10t e passo para o outro lado. 11t menos 10t vai ficar só o t. Então, t igual a 240. Então, e t é o total de trabalho, de exames, né? Então, o total de exames que tem aqui são 240 exames. Por isso que a resposta é a letra C. Bem, é bem da cultura da prova da SESMAC fazer esse tipo de questão, onde eu dou o tempo que cada pessoa consegue fazer um certo serviço, e depois eu pergunto sobre algo envolvendo o tempo conjunto dessas pessoas, tá? É um tipo de questão de proporção que não é tão difícil, mas que você realmente precisa conhecer o método para fazer, tá? Então, se você acompanha essa questão até aqui, eu vou deixar aqui em cima um link no card para que você possa assistir outra resolução da SESMAC, onde a gente tem uma questão também nesse nível aqui, né, desse tipo de questão, que é bastante complicada, né? Inclusive está bem mais que essa. Então vocês podem dar uma olhada lá, beleza? É isso daí, pessoal, vamos continuar. A questão 47 diz o seguinte: em uma clínica popular, quando o preço da consulta é R$200, são feitas 300 consultas por mês. Uma pesquisa entre os potenciais pacientes da clínica revelou que, a cada desconto de R$5 no preço da consulta, o número de consultas mensais aumentaria de 15. E, para cada aumento de R$5 no preço da consulta, o número de consultas diminuiria de 15. Escolhendo adequadamente o preço da consulta, qual o valor máximo mensal que a clínica poderá arrecadar com as consultas, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui a ideia é a seguinte: primeira coisa que a gente vai ter que pensar a gente vai ter que criar, quando a gente está fazendo uma questão que a gente vê aqui esse nome máximo, a gente tem que desconfiar de duas coisas: ou MMC e MDC, não faz nenhum sentido aqui, ou função do segundo grau. Porque a função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, né? Que é um U, tanto para cima quanto para baixo. Quando esse U é para cima, esse ponto aqui a gente chama de mínimo. Quando esse U é para baixo, esse ponto aqui a gente chama de máximo. Independente de ser mínimo ou máximo, isso daqui é o vértice da parábola. O vértice é esse ponto, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo. E o vértice ele tem um X e ele tem um Y. Então essas questões que envolvem máximo e mínimo, geralmente vai estar pedindo ou sobre o X ou sobre o Y, tá? Então, pessoal, a gente precisa criar aqui essa função do segundo grau. Vamos lembrar que inicialmente eu vou precisar descer aqui para eu ter mais espaço. Mas vamos lembrar aqui, ó, que inicialmente a consulta custa R$200 e eu consulto 300 pacientes por mês. Então eu posso dar um desconto de R$5 ou um aumento de 5. Vamos primeiro pensar para o desconto, tá? Depois a gente pensa para o aumento. Então deixa eu ver aqui onde é que eu tenho espaço livre, né? Vai ter que ser aqui para baixo, pessoal. Então vamos lá. Qual é o número de consultas que eu faço? Eu vou anotar primeiro os dados, tá? Garantido todo mês eu tenho 300 consultas
E qual é o preço que eu pago nessa consulta? R$ 200. Aí aqui diz duas situações. Que para cada R$ 5 de desconto, então se eu tirar R$ 5, eu aumento em 15 consultas. Outra situação que falou é que se eu aumentar em R$ 5, eu diminuo em 15 consultas. Primeiro a gente vai fazer toda a conta para o caso vermelho, tá? Então vamos pensar aqui no caso vermelho, que é quando eu diminuo de R$ 5. Qual vai ser o valor que eu vou conseguir obter com as consultas? Bem, sem mexer no preço, eu consigo 300 consultas por mês vezes R$ 200, concorda? Então são 300 consultas por mês vezes R$ 200. Esse é o valor que eu consigo sem mexer em valor de nada, tá? Sem mexer no preço. Só que eu sei que eu vou querer alterar esse preço porque eu quero atingir um valor máximo. Então o que é que vai acontecer com o preço? Vamos lá. O que é que vai acontecer com o preço que é de R$ 200? Se eu diminuir, presta atenção no que eu vou fazer. Se eu diminuir aqui R$ 5, então esse 200, se eu fizer 200 menos 5, o que é que vai acontecer com 300? Eu vou ter 300 mais 15. Se for 5 vezes 2, aí eu vou ter 15 vezes 2, que vão ser 30 pessoas. Se for 5 vezes 3, o desconto, aí eu vou ter 15 vezes 3, que é o desconto, que vai ser a quantidade de pessoas que vai aumentar. Então aqui a situação é, se eu pegar esse R$ 200 e eu subtrair uma certa quantidade de R$ 5, ou seja, 5 vezes X quantidades de desconto, eu vou estar aumentando o número de consultas em 15 vezes X, que é essa quantidade de descontos. E aqui essa é a minha função, que eu consigo gerar relacionando um desconto qualquer, uma quantidade de descontos qualquer, com a quantidade de consultas. Se eu fizer esse produto, eu vou ver que realmente dá uma função de segundo grau. Porque, ó, 300 vezes 200. 3 vezes 2 é 6. Então, 0, 0 do 300, 0, 0 do 200. Aqui já tem 60 mil. 300 vezes menos 5 vai dar menos. 3 vezes 5 dá 15. Aí, 0, 0 do 300 e x. Agora, 15 vezes 200. 2 vezes 15 dá 30. Então, aqui a gente vai ter mais 30. Aí 0, 0 do 200 e x. E 15 vezes menos 5, mais com menos é menos. E 15 vezes 5 dá 75, né? Então 75x ao quadrado, que é x vezes x. Vamos só ajeitar aqui. Quem vai ser o valor em função de x? Vai ser menos 75x ao quadrado. 3.000 menos 1.500, sobra 1.500. Aqui eu vou ter 1.500x mais 60 mil. Pronto. Essa expressão que eu achei aqui é a minha função do segundo grau, tá? Que relaciona x, lembra que x é a quantidade de descontos, né, que eu vou dar, com o valor que eu vou conseguir obter. A pergunta é qual é o valor máximo. A pergunta é qual é o valor máximo. Então o que é que eu estou querendo aqui, pessoal? O y do vértice. Por que o y? Porque o x aqui, ó, o x já indica, né? X é x. Então esse x aqui, que é a quantidade de descontos no vértice, ele representa x do vértice. Sempre a letra que vem isolada numa função, ela está fazendo naquela função o papel de y. Então, como eu quero o valor máximo, eu estou querendo o y do vértice, tá? Bem, existe fórmula para você calcular tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Quando a pergunta é sobre o y, melhor do que você usar a fórmula do y é você calcular o x e com o valor que você achar para o x, você substituir na função. Esse é o método geral que é considerado mais simples. Então, como é que se calcula o x do vértice? Que não é o que eu estou querendo, mas eu vou usá-lo. É simplesmente menos b dividido por 2a. É bastante simples, né? Então, o x do vértice aqui vai ser menos b, vai ficar menos 1.500. Aí você tem que saber identificar os coeficientes a, b e c, né, da função do segundo grau. Dividido por 2 vezes a. E o a é menos 75. Então, aqui a gente vai ter menos 1.500 dividido por menos 2 vezes 75 dá 150, né?
Menos com menos vai ficar mais, e aqui o resultado dessa divisão dá 10. O que é que significa esse 10? Isso é o x que eu estou achando. Lembra que x é a quantidade de descontos. Então significa que eu vou estar dando 10 descontos de R$5. Então veja, se eu quiser agora, eu posso, se eu quiser descobrir o valor total, né, que eu vou ter o valor máximo, eu posso chegar na função que eu tenho e substituir o x por 10, simplesmente. O resultado que der já é o valor máximo, tá? Só que como eu sei que eu vou dar 10 descontos de R$5, isso significa que eu vou estar dando quantos reais de desconto? Não vão ser R$50? Então o que é que vai acontecer? Eu posso usar, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que eu posso usar os dados iniciais da questão, pessoal. Quais são os dados iniciais? Que eu tinha 300 pacientes quando o preço era R$200. Só que agora o preço não vai ser R$200. Quanto é que vai ser o preço? Eu dei 10 descontos de 5, então eu tirei 50. Então agora o preço da consulta está de R$150. E o que é que vai acontecer com a quantidade de pessoas? Como eu dei 10 descontos, eu vou aumentar em 10 vezes aquela quantidade de pessoas também que aumenta. E aumenta 15 pessoas para cada desconto. Como foram 10, 10 vezes 15 dão 150. Como eu tinha 300 pessoas que faziam consulta, 300 mais 150, agora vão ser 450 pessoas. Por que eu estou usando esse raciocínio aqui? Porque é mais fácil fazer essa conta do que jogar na função, tá? É claro que você pode até se dizer assim, né? Se perguntar, se eu tivesse jogado na função já tinha resolvido. É provável, né? Porque aqui eu estou explicando. Mas se você já soubesse, seria mais rápido fazer essa conta que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer 45 vezes 15, a conta é só essa. Depois eu coloco os zeros, tá? Então vamos lá, 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2 que foi, 22. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4. Agora soma tudo. Aqui eu vou ter 5, 7, 4 mais 2, 6. Então aqui eu vou achar um valor máximo de 675. Aí eu coloco um zero do 150 e um zero do 450. Então o valor máximo que eu consigo obter nesta clínica é de R$ 67.500. Então voltando lá nas alternativas, lembra que está lá em cima, né? Eu vou ter aqui a letra E, beleza? Aí você pode se perguntar, professor, mas você fez isso para o desconto e para o aumento? Pessoal, por incrível que pareça, no final dá a mesma coisa. Se você já fez esse tipo de conta outra vez, você sabe já disso, mas se você não fez, você vai ver agora, tá? Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, porque como a gente já tem a resolução, né, da primeira conta que eu fiz, fica mais rápido para comparar com a segunda. Então, pessoal, vou só apagar aqui esse azul e colocar um pouquinho mais para o lado. A situação azul era a seguinte, que se eu aumentasse em R$5, a gente ia diminuir em 15 consultas. Então, como é que ia ficar a minha função no final, tá? Já usando todo o raciocínio que eu usei anteriormente, tá, pessoal? Estou usando o mesmo raciocínio. Eu já vou usar aquela função final. Então, a quantidade aqui de x ficaria assim. As consultas, que eram 300 que eu fazia, agora vai ficar 300 menos 15 vezes x, porque diminui as consultas, vezes o valor que era 200, vai ficar 200 mais 5 vezes x, que eu vou estar aumentando no valor agora, tá? Então, aqui vamos fazer essa conta. 300 vezes 200 dá 60 mil. 300 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, então vai dar 1.500x. Menos 15 vezes 200 vai dar menos 3.000, né? Menos 3.000. E menos 15 vezes 5 vai dar menos 75x ao quadrado. Então aqui qual vai ser o valor em função de x? Vai ficar menos 75x ao quadrado. 1.500 menos 3.000 vai dar agora menos 1.500. Menos 1.500x mais 60.000. É uma função bem parecida com aquela função que a gente tinha achado na situação anterior, né? O que muda aqui basicamente é o coeficiente b, que ao invés de ser 1.500 passou a ser menos 1.500. E o que é que isso vai fazer com o x do vértice? O x do vértice agora vai ser menos b, só que quando eu trocar o sinal de b, agora ele fica positivo. Dividido por 2 vezes a, que é menos 75. Então aqui eu vou ter agora 1.500 dividido por menos 150.
Quando eu cortar os zeros, mais com menos vai ser menos, e 15, 150 por 15 vai ficar 10. Então, o que é que significa isso, pessoal? X aqui seria a quantidade de aumentos, né, que eu teria que dar. E eu achei que x é menos 10, ou seja, vou ter que dar menos 10 aumentos. O que é que significa isso? Que no final das contas, então, eu não vou ter que aumentar, eu vou ter que diminuir. Porque se x é a quantidade de aumentos e ele deu menos 10, significa que eu vou ter que aumentar menos 10 vezes. Isso significa diminuir, né, pessoal? Então, quando eu fizer menos 10 vezes 5, vai dar menos 50. Ou seja, eu vou ter que retirar 50 reais e não somar. E aí vai dar o mesmo resultado anterior, que é aquela interpretação que a gente já fez aqui, ó. Que se eu estou dando 10 descontos de 5 reais, eu estou tirando 50 reais, tá? Então, por isso que já tinha como saber que a alternativa correta aqui seria a letra E, ok? Agora vamos para a questão 48. A questão 48 diz o seguinte: um país contraiu em 1970 uma dívida de 1 bilhão de dólares para pagar daí a 20 anos, a uma taxa de juros de 8% ao ano. Por problemas da balança comercial, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com capitalização anual de juros. Pessoal, o que é que significa capitalização anual de juros? Que se chegar no ano que vem e eu não pagar, vai ser cobrado os 8% de juros. Para o próximo ano, esses 8% não vão ser calculados mais em cima do valor inicial. Já vai ser calculado em cima do valor anterior, que é o valor já com os juros que eu tinha colocado. É o famoso juros sobre juros, tá? Aqui, em outras palavras, se trata de uma questão de juro composto. Não está falando esse nome, poderia ser mais simples se falasse, mas quando eu estou dizendo que eu estou capitalizando anualmente, então quer dizer que eu estou a cada ano colocando o juro em cima do juro anterior, porque está sendo rolada essa dívida, que lembra aquela história da bola de neve, né? Então vamos lá. Qual é o valor dos juros devidos? Então, qual é o valor dos juros devidos em 2020? Vê quanto tempo passou dessa dívida, né? De 1970 para 2020 foram 50 anos sem pagar essa dívida de 1 bilhão, tá? Então está pedindo para considerar que 1,08 elevado a 50 vale aproximadamente 18,42. Então, vamos fazer essa conta. Se trata de uma questão de juro composto. No juro composto, a gente tem uma forma para calcular o montante, né? Que é o valor final a ser pago. Esse valor final vai ser o capital que eu peguei inicialmente emprestado, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. O capital inicial foi de 1 bilhão. Vamos lembrar uma coisa aqui, pessoal. 1 bilhão vão ter quantos zeros? 3 zeros são 1000, mais 3 milhão, mais 3 bilhão. Então são 9 zeros. Então, 1 bilhão é a mesma coisa de 10 a nona, tá? Eu vou usar 10 a nona porque fica um número mais fácil. 10 a nona em 1 bilhão é a mesma coisa. Então, aqui o capital inicial é de 10 a nona, vezes 1, mais, qual é o juro? O juro, ele é de 8% por ano. E lembra que 8% é a mesma coisa de 8%. Nessa fórmula, o juro obrigatoriamente tem que estar na representação decimal, tá, pessoal? Então, aqui, quando eu dividir 8 por 100, vai dar 0,08. Então, aqui eu vou ter 1 mais 0,08 elevado ao tempo. E o tempo são 50 anos, né? Porque rolou de 1970 até 2020, essa dívida. Então, aqui eu vou ter 10 a nona vezes 1,08 elevado a 50. Bem, é claro que ninguém ia fazer uma conta dessa, seria absurdo, né? Tentar fazer 1,08 a 50. Porque seria ele, vezes ele, 50 vezes, certamente até dá erro se colocar na calculadora, por isso que a questão já deu. Então a questão já nos deu que 1,08 elevado a 50 vale 18,42. Então aqui qual vai ser o montante? O montante vai ser 18,42 vezes 10 a nona. E lembra que 10 a nona é a mesma coisa de bilhão. Então, 18,42 bilhões. Você só tem que ter cuidado para não marcar a letra B de bola. Por quê?
Porque esse 18,42 bilhões não é o juro. 18,42 é um montante. E para quem não sabe, o que é o montante de uma dívida? O montante ele é o capital mais o juro. E a gente nessa questão só quer saber o juro. Então como é que eu faço para achar o juro? Eu passo o capital para o outro lado. Então vai ser o montante menos o capital. Então quem vai ser o juro? Quanto de juro foi pago aqui? O montante que deu 18,42 bilhões. Esse bi aqui significa bilhões, tá? Menos o capital. Quanto é do capital? 1 bilhão. Que foi pego inicialmente, emprestado 1 bilhão. 18,42 menos 1 vai dar 17,42 bilhões, tá? Então esse é o juro que terá que ser pago no ano de 2020, ok? Então resposta aqui, cadê? 17,42, letra A. Então pessoal, com isso a gente está encerrando aí a resolução dessa prova. Se essa prova tiver te ajudado, eu peço que você compartilhe aí com seus colegas, que você curta esse vídeo, deixe seu like aí que é importante para o canal, se inscreva e ative as notificações, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem tido, posta nos comentários. Se quiser saber a resolução de outro ano dessa prova ou de outra prova, também posta nos comentários, beleza? Então é isso daí, valeu e até o próximo vídeo, pessoal.